Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui no nosso canal? Se você ainda não me conhece, eu sou a Kelly Varela, sou produtora de conteúdo, tanto do Mais Que Autismo, quanto também do Mágicas de Mãe. Tenho minha formação toda na área de educação, com especialização em comunicação e cultura, formação em análise do comportamento aplicada e estudo o autismo e as neurodivergências diariamente. Antes de começar, vamos lá fazer propaganda do meu livro. Então tá aqui, ó, para você que ainda não conhece, Mágicas de Mãe para entender o autismo. E é um livro em que eu conto, né, aquelas dúvidas que pairam na cabeça das mães, dos pais ali, pensando, será que meu filho tem alguma questão? Será que ele pode ter algum diagnóstico? Até o momento em que essa mãe e esse pai recebem o diagnóstico. Mais especificamente, a gente está falando do autismo, mas ele se aplica também a outras questões do neurodesenvolvimento. Então, sem delongas, eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito íntimo. Para muitos, eu já contei que no ano passado eu fiz a minha avaliação neuropsicológica, voltada para o TDAH, e aí fechou TDAH, fechou depressão, ansiedade, né? Um combo ali de questões. Fui orientada a procurar um neurologista especialista em TDAH em adultos. Eis que eu fui no neurologista que também é especialista em autismo em adultos. E quando eu fui contando para ele todos os meus relatos, assim, sintomas, vamos dizer, sinais que eu apresentava desde criança e que na minha cabeça diziam respeito ao TDAH, já que eu fechei o diagnóstico para o TDAH, ele falou, opa, peraí, tudo que você está me falando está se enquadrando no espectro do autismo. E aí eu falei, bem, eu não fiz uma avaliação voltada para autismo, né? Eu fiz uma avaliação voltada para TDAH. Então, ele pediu para que eu passasse por uma avaliação neuropsicológica que testasse especificamente o autismo. Passei com uma profissional muito renomada, com uma profissional muito respeitada e que, assim, realmente eu senti muita confiança na avaliação dela. Ela aplicou vários testes relacionados ao espectro do autismo comigo. E aí, ao final da devolutiva, foi confirmado, sim, que eu estou dentro do transtorno do espectro autista. Que eu sou uma pessoa autista. Por que eu falo que isso é um assunto muito íntimo? Porque eu já soube desse diagnóstico há alguns meses atrás e eu ainda não abri publicamente esse diagnóstico para todas as pessoas. Eu vou contando para as pessoas conforme eu sinto que eu devo contar, que eu me sinto confiante, que eu sei que eu não vou ser julgada, criticada e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque já existe uma invalidação muito grande quando crianças recebem o diagnóstico de autismo por parte das pessoas que não entendem o que é o autismo. Então, a gente já escuta muito voltado para a criança, que a mãe está procurando coisa para se incomodar, que a mãe está exagerando, que está colocando rótulo na criança e várias coisas do gênero. Quando a gente fala de autismo em adultos, que o diagnóstico chega apenas na vida adulta, esse estigma, esta invalidação, ela aumenta muito mais. Porque as pessoas pensam assim, nossa, mas você tem 40 anos, você chegou até aqui, você tem um canal no YouTube, você tem uma página no Instagram, você se comunica, você fez teatro a vida inteira. Como é que você vem me dizer que você é autista? Eu sei que o problema é a pessoa falar e o problema é dela, ela vai falar e ok. Só que quando a gente está em um processo que a gente já não está bem por outras questões, né? Como eu falei lá, saiu depressão, saiu ansiedade. Você não quer ficar sendo invalidada a todo momento. Por quê? Porque eu passei por profissionais sérios que estudaram durante anos, que fazem só isso na vida, que é analisar para ver se a pessoa é ou não autista. Eles validaram que eu sou autista. Eles me deram o diagnóstico. Eles me deram um laudo com um CID afirmando isso. Eu não fui lá
dizendo, por favor, me dê um laudo, por favor, diga que eu sou autista. Eu não tenho por que dizer isso. E eu deixo muito claro, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas ela quer um benefício. Que benefício, meu povo? Eu já sou uma pessoa com deficiência, que já nasci com uma deficiência visual. Quem me observa aqui no canal vê que eu tenho algumas questões visuais, que eu tenho uma dificuldade muito grande para enxergar, né? Nasci com uma deficiência. Então, os benefícios que a galera fala que eu quero, eu já tenho pela deficiência visual, desde sempre. Desde sempre não, né? Porque eu fui me entender como uma pessoa com deficiência visual aos 20 anos de idade. Então, para mim, não existe nada de, meu Deus, que glamuroso dizer que é autista. Não, gente, não existe isso. Então, contar abertamente é um processo que às vezes exige da gente estar bem para fazer isso. E estar bem para não ligar para os comentários de quem vem. Então, eu sei que muitos familiares vão dizer, nossa, olha, tá dizendo que é autista. Eu sei que muitas vezes as pessoas que não entendem sobre autismo vão me julgar, vão me criticar. E tudo bem, podem fazer isso. Porque não vai cair sobre mim isso. Porque eu tenho consciência de quem eu sou, de como isso afeta e afetou a minha vida durante todo o tempo. Porque é muito importante todo mundo saber que o autismo não é uma coisa que aparece do nada, assim como o TDAH. Muitas vezes que eu conto que eu também fechei o diagnóstico de TDAH, as pessoas dizem, mas eu também tenho isso. Mas eu também acho que depois que eu virei mãe, eu comecei a ter TDAH. Não, ele esteve comigo presente durante toda a minha vida. Como que você sabe disso? Porque você conversa com os seus pais, você conversa com os parentes que conviveram com você, e você tem, você lembra, principalmente ali, fatos marcantes, impactantes, você lembra, você traz consigo. Então, principalmente depois da adolescência, a partir da adolescência, a gente tem muita consciência de como essas coisas que acontecem dentro do autismo afetam a nossa vida, mas a gente não sabia nomear, a gente não sabia dizer o que aquilo, por que aquilo acontecia com a gente. Por que aquilo acontecia comigo e não com meu amigo? Por que era tão difícil para eu conseguir chegar e conversar, dizer oi para uma pessoa? Por que eu tinha que ensaiar as coisas para que eu chegasse na hora e tentasse falar? E eu ficava ruminando aquilo, pensando, repetindo na minha cabeça. Vou falar agora, e não falava. E tinha medo. Por que eu tinha muitos comportamentos rígidos? Por que eu tinha hiperfoco em pessoas? Por que eu tinha hiperfoco em outras questões, assim? E eu não sabia entender. E aí eu escutava de pessoas que eu era obsessiva por tal assunto ou por tal pessoa. E aquilo, para mim, aquilo não era obsessão, porque aquilo me fazia bem. Por que eu tinha comportamentos autolesivos? E todo mundo na minha família, quem convive, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, viam isso, depois meu marido. Então, assim, por que eu tinha esses comportamentos e eu não sabia explicar por que eu estava me comportando daquela maneira? A dificuldade para fazer amigos, a dificuldade para enfrentar certas questões que envolviam se expor, né? Se envolver sempre em relacionamentos tóxicos ou que não eram saudáveis, com exceção do meu atual companheiro. Então, por que essas coisas acontecem e você não sabe entender por quê? Você não sabe nomear. Então, é muito difícil vir aqui e falar que eu sou autista, porque, infelizmente, a sociedade, eu sei que a maioria vai... Não quem está aqui no canal, né, gente? Quem está aqui no canal é porque também está querendo entender o assunto, porque busca conhecimento sobre o assunto. Mas a sociedade, de uma forma geral, ela julga, ela te deixa para baixo na maioria das vezes. É muito difícil a sociedade, de um modo geral,
querer ver você feliz, ver as pessoas felizes. Então, quando você vem com um diagnóstico, as pessoas questionam um diagnóstico que que não tem um exame físico, né? Um exame, uma imagem ali que diga, olha, tá aqui, ó, é isso daqui, tá comprovando na imagem. Aí as pessoas duvidam. Então, eu quero dizer para você adulto, para você pai, muitas vezes, que olha para o seu filho e diz, gente, mas eu sou muito parecido com ele. Eu passo pelas mesmas questões que o meu filho passa. Eu passei a vida inteira enfrentando isso que ele passa. Mas eu tô aqui. Será? E tá com medo de ir atrás, né? Tem medo de ir atrás de respostas para aquilo que você nunca soube nomear. Não tenha medo. Não ligue para o que os outros vão dizer, para o que os outros vão pensar. Eu acredito muito que quando nós viemos aqui e damos voz e nomeamos aquilo que nós somos, eu sou uma pessoa autista. Eu gosto de dizer, eu sou uma pessoa autista. Eu sou a Kelly e também sou autista. A gente fortalece as novas gerações que precisam que esses caminhos sejam abertos. A gente fortalece a nós como um conjunto de pessoas que precisamos sim nos fortalecer, que precisamos sim segurar um nas mãos dos outros, sabe? Porque infelizmente a sociedade não vai estar a fim de... Não tô falando todo mundo, mas grande parte dela ainda não tá a fim de entender que as pessoas são diferentes e que elas podem conviver sim, né, sendo diferentes umas com as outras, mas que a gente tem que entender os comportamentos, a gente tem que entender o que esse outro precisa. Eu passei a minha vida inteira tendo muitas questões sensoriais que eu não sabia nomear, sempre procurando causas na saúde física para justificar o mal-estar, a questão de coisas que a ciência, né, que a medicina nunca conseguiu achar uma medicação que resolvesse ou um nome para aquilo que eu sentia, porque era sensorial e eu não entendia que era sensorial. Até eu ter contato com o autismo, até eu estudar o autismo e percebendo que muitas questões que eu achava que eram de saúde física eram sensoriais, tá? E aí muitas pessoas falam, mas olha, Kelly, você fala, você fez uma faculdade, você tem filhos, você tem um blog, você está fazendo um vídeo pra gente. Ok? Pessoas autistas podem fazer tudo isso. Cada uma dentro daquilo que gosta, daquilo que acha que não prejudica a si mesma, nos seus limites, pode fazer vídeo, pode falar, pode cantar, pode ser um médico, ser um escritor, ser um pintor, pode ser o que ele quiser, ok? Eu fiz teatro a minha vida inteira e eu tenho certeza que isso, a minha vida inteira, quando eu falo, gente, com 11 anos. E aí vocês vão me perguntar, por que ela, né? Por que eu fui fazer teatro se uma pessoa autista geralmente é tímida? Eu era extremamente tímida. Eu não tinha amigos na minha escola. Eu tinha 2 amigas na rua em que eu morava e que não viraram amigas para sempre, eram amigas daquela época. E aí eu fui fazer teatro para conhecer, olha só, né? Para conhecer um dos meus hiperfocos, que na época era a Suzana Vieira. Então fui lá achando que não, vou fazer teatro, vou conhecer a Suzana Vieira. E esse foi o que me motivou a fazer teatro durante muito tempo, porque eu tinha esperança de conhecer a Suzana Vieira. E na minha cabeça eu fazia várias histórias de que como eu iria conhecer ela, como que o teatro iria me levar até ela. Então eu comecei o teatro por aí. E o teatro, ele sim, eu não tive acesso a terapias porque eu não sabia nem o que era, todo mundo dizia só que era coisa da minha personalidade, que eu era uma menina difícil, que eu era birrenta, que eu fazia manha, teimosa, todos esses adjetivos assim de uma pessoa extremamente difícil e complicada, eu tinha. E mais os que vêm junto com o TDAH, né? Porque eu era uma criança totalmente inquieta, assim. Uma criança que não parava quieta nunca. E subia na casa, subia na árvore, subia na cerca, subia no muro, tudo que tinha que subir, ter equilíbrio estava lá. Então, o teatro, ele me trouxe tudo
que geralmente uma pessoa autista precisa para se desenvolver, para potencializar o seu desenvolvimento, que é para ajudar, né, nessas limitações que a gente tem, assim. Então, comunicação, interação com o outro, saber fazer a leitura do que o outro está sentindo, do que o outro está pensando, sempre olhar por vários lados a mesma situação, trabalhava corpo, expressão corporal, leitura, ampliou minha visão de mundo. Então, habilidades sociais, né? Muitos jogos que envolviam tudo isso que eu tô falando, linguagem, fala. Gente, o teatro, ele é tão rico que eu falo, né? Eu tenho um curso sobre isso e eu falo que se você souber aplicar ele no seu dia a dia, dentro de casa com seu filho, você que não tem acesso a uma terapia, você que tem poucos recursos para dar todas as terapias que o seu filho precisa, o teatro sim, ele vai conseguir te ajudar muito na evolução e desenvolvimento do seu filho. E isso aconteceu comigo. Então, passei minha vida inteira, depois dos 11 anos, fazendo teatro, me expressando. E não acho que para mim também no teatro era chegar lá e fazer. Muitas vezes eu ficava nisso, agora eu vou, não vou conseguir, não vou conseguir. E me travava. Por quê? Porque tinha uma questão do autismo que traziam travas para mim, que ainda trazem. Uma das questões da avaliação neuropsicológica foi que, olha só, você me perguntava como que eu reagia quando eu tinha que me apresentar em público. E aí eu entendi essa pergunta por vários ângulos. E eu falei, olha, se eu tiver que subir num palco e fazer uma palestra, eu vou tirar de letra. Se eu tiver que subir num palco e apresentar uma peça, eu vou tirar de letra. Porque aquilo foi ensaiado. Eu pensei naquilo, eu planejei aquilo. Aquilo está totalmente cronometrado na minha cabeça. Então eu sei a fala, eu sei a hora que eu tenho que entrar, eu sei para onde que eu tenho que ir, eu sei as reações que eu tenho que demonstrar, ok? Aquilo para mim vai ser super fácil. Eu não vou ter medo de me expor quando eu já tiver, né, um roteiro ali, quando aquilo já está dentro da minha segurança. Agora, se eu tiver que subir entrar em uma reunião com pessoas que eu não conheço, eu vou ficar travada. Eu vou ter vergonha até de dizer quem eu sou. Um exemplo disso, há alguns anos atrás, teve um seminário de mães e eu fui para esse seminário de mães, que é um evento super grande da maternidade, que tinha muita blogueira, que tinha muita gente de empresa, né, que contrata as blogueiras. Tinha uma pessoa lá que eu queria muito que me visse, porque ela era a pessoa que mais agenciava as blogueiras da época. E na minha cabeça eu fui para esse evento para conseguir fazer esses contatos, para ter esse network. E eu não conseguia quando eu chegava lá. Eu não conseguia interagir com outras blogueiras, a não ser que elas viessem puxar conversa comigo, a não ser que elas viessem criar um assunto comigo, senão eu ficava ali sozinha. Eu rodeava aquela pessoa com quem eu tinha que falar várias vezes, pensando, agora eu vou ter coragem para falar. E eu nunca conseguia ter coragem de dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Kelly, eu sou do Mágicas de Mãe. Não. E aí, quando a pessoa veio, porque aí, no segundo ano que eu fui, a pessoa veio para falar comigo. E eu não esperava. Eu achava toda hora que eu ia chegar e ia falar com ela. E aí, em um determinado momento, ela veio falar comigo. E aquilo para mim foi assustador, porque eu não sabia direito o que falar, eu não tinha planejado aquela conversa, né, partindo dela. Então, essas coisas de chegar e dizer, oi, tudo bem, né? Eu tô ali na frente. Gente, eu tô na frente de uma das influências que eu super sigo, que eu admiro, que eu quero conversar. E eu não consigo. Eu estou no mesmo lugar, a meio metro de distância, eu não consigo dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Kelly. Eu não consigo. Se a pessoa não me disser um oi, se ela não vier comigo, não. E como que eu saía desses eventos? Eu saía totalmente frustrada. Eu saía me sentindo péssima, sem capacidade de fazer um networking, sem a capacidade de fazer novas amizades.
Então eu voltava totalmente frustrada, totalmente arrasada, cansada, porque a questão de estar em um ambiente com muitas pessoas ao mesmo tempo sempre me deixou cansada, me irritada. Desde criança, tinha festa da família, eu ficava no quarto, eu me isolava. Tava todo mundo dançando junto, tava todo mundo fazendo bagunça, e eu geralmente quieta, ou assistindo TV, ou sentada ali um cantinho. Quando eu ficava, os meus pensamentos, eles estavam em outro mundo. Eu estava criando histórias na minha cabeça, porque essa coisa de criar histórias, né, personagens, eu sempre tive. Eu sempre gostei. Falava sozinha, amigos imaginários eu tinha muitos. Então, são vários pontos, vários sinais que eu sempre tive, desde criança, e que eu lembro muito bem. Sem ter noção do perigo, vivia machucada. Uma vez eu me joguei na frente de um carro só para ver qual era a sensação de ser atropelada. Então, assim, coisas que colocavam minha vida em risco, que foram prejudiciais para mim, que eu tive um prejuízo muito grande com isso, na interação social, na comunicação, nessa falta de habilidade, né, de percepção das coisas. Então, hoje, quando eu fecho um diagnóstico, eu sempre falo, gente, às vezes é difícil para a gente se entender como autista, né? Se entender como esse novo diagnóstico. Eu falo que foi muito mais fácil para eu conseguir me entender como TDAH do que como autista. Autista, a ficha tá caindo, mas hoje eu sei, eu consigo entender coisas que eu sempre tive, que eu perguntava, já tinha perguntado para outros psicólogos, e nunca veio a resposta certa, assim. Por que eu fazia tal coisas? Por que eu sentia tal coisas? E hoje eu consigo nomear isso. Então, é autoconhecimento. Isso me fortalece. Por isso que eu não vou dar, como é que a gente fala? Dar audiência para os comentários de pessoas que não querem entender, que não buscam conhecimento e que não buscam me acolher. Sim, porque quando a gente compartilha com alguém um diagnóstico como esse, o nosso diagnóstico, a gente acha que aquela pessoa quer fazer parte da nossa vida, que ela quer fazer parte do acolhimento e da nossa rede. Só que se ela me fala esse tipo de coisa, se ela tira toda a minha. Como eu falei, né? Ela me invalida ali, então não merece. De verdade, não merece estar na minha vida. Então, eu quero dizer para quem está em busca desse diagnóstico, e quando eu falo em busca, não é porque eu quero, gente, buscar o diagnóstico de autismo não é porque eu quero ser autista. Não. Quem está buscando respostas para aquilo que sente, vamos deixar melhor assim, né? Quem está buscando respostas para entender a si mesmo. Quem está cansado de sofrer sem saber por que aquilo acontece consigo. Vá atrás de respostas. Pode ser que não seja autismo, pode ser que não seja TDAH, pode ser qualquer outro transtorno, pode ser ou qualquer outra questão psiquiátrica, porque a gente tem muito medo de falar de doença psiquiátrica, né? A gente tem muito medo de falar de questões psiquiátricas, de transtornos psiquiátricos, de alterações psiquiátricas. E aí, isso gera muita ansiedade e falta de autoconhecimento, falta de resposta. Então, hoje eu quero dividir com vocês que sim. Outro dia uma seguidora me perguntou por que eu não olhava direto para a câmera, e até então eu sempre pensava que era por conta do estrabismo, que era por conta do nistagmo que eu tenho no olho. E hoje eu percebo que não é só isso. Isso também interfere, mas às vezes é porque realmente olhar muito diretamente, isso me causa um desconforto. Um certo desconforto, assim. Então, se eu não consigo te olhar diretamente o tempo todo, saiba que eu tô aqui, tô criando conteúdo para você, e o fato de eu não estar, às vezes, te olhando diretamente não significa que eu não estou fazendo isso com amor, com carinho e te dando a atenção que necessita. Tá bom, gente? E é isso. Se você tá ali sem ter respostas e tem condições, vá atrás, gente. Não fique sofrendo, não fique sofrendo. Seja o que vier lá na sua avaliação, no seu diagnóstico, não tenha medo, isso faz parte de você. A partir do momento que você entende quem você é, a partir do momento que você entende tudo que faz parte do seu ser,
a sua vida se torna muito mais fácil, porque você passa a saber como lidar com as situações. Tá bom? Era isso que eu queria dividir. Eu espero que tenha ajudado muito todo mundo. E é isso, pessoal. Beijo grande e até o próximo vídeo.